turma, eu sou o professor Souto. Vamos continuar a parte de magnetismo, indução eletromagnética, né? Então nós temos aqui um modelo, né? Uma espira com corrente no sentido anti-horário, e esta corrente foi gerada porque nós fizemos uma variação do fluxo magnético. O que eu fiz? Eu peguei um ímã com o polo norte apontado para a espira e fui aproximando esse polo norte. O que aconteceu? A espira gerou um polo norte de repulsão. Ok? Nesse sentido da flechinha do N, eu sei que o sentido da corrente induzida é no sentido anti-horário. Se nós temos uma corrente induzida, nós temos uma força eletromotriz induzida, que é medido em volt, que é aquilo que você já conhece. Essa medida da força eletromotriz é o ΔΦ, ΔT. Epa! ΔΦ sobre ΔT. Essa é a lei de Faraday. Esse sinal de menos na frente vem porque é o seguinte. Repare, o menos significa o oposto, que tem aquela coisa da lei de Lenz que nós vimos. Quando eu chego com o polo norte do ímã aproximando e o campo e o fluxo magnético está aumentando, significa que o fluxo final é maior que o fluxo inicial, então esse ΔΦ vai dar positivo. Certo? Ok. Essa força eletromotriz, né, daria aqui no caso menos 20 volts. E quando eu pego o ímã e afasto, vai dar mais 20 volts. Menos 20, mais 20. É sempre o oposto. Se o ΔΦ for negativo, que eu estou afastando o ímã da espira, você vai ter uma mudança no sentido da corrente. Você não vai ter uma mudança no sinal aqui? Então é isso que eu quero que você memorize. Por que tem esse sinal de menos? Porque na hora que eu aproximo o ímã, fica menos e mais. Corrente nesse sentido. Corrente convencional, né? Quando eu afasto o ímã, o sentido da corrente não vai mudar? Aqui não vai ficar mais e menos? Não vai inverter a polaridade aqui? E é essa inversão da polaridade é que o sinal de menos a gente entende como oposto, né? Tá? Então o menos é o oposto do mais. E na hora que eu troco isso, isso é o oposto. Então você, aproxima o ímã, o polo norte do ímã, na espira, né? Afasto, mudou, aqui fica mais, aqui fica menos. Então esse negócio fica... Por isso que na geração da energia elétrica, você tem o que a gente chama de corrente alternada. Você não tem corrente contínua na sua casa. Na sua casa é corrente alternada. A alternância aqui, é de 60 vezes por segundo. Na nossa rede elétrica, essa oscilação de sinais é de... Então você tem que lembrar esse menos como uma situação oposta, né, ao aumento do fluxo. Ou uma situação oposta à redução do fluxo. Porque se o ΔΦ for negativo, nós sabemos que o final é menor que o inicial. Então teve uma redução. Então o menos já deu para entender. O ΔΦ, ΔT é a rapidez com que varia o fluxo. Então se essa rapidez for maior, a força eletromotriz vai ser maior, a voltagem é maior. Tanto é que na usina hidrelétrica é em torno de 100 mil volts a produção da força eletromotriz induzida na usina. 100 mil volts. Por quê? Porque a rapidez com que a turbina gira na hora que a água da turbina cai, a hora que a água bate na pá da turbina e gira aquela turbina, aquela rotação é muito alta. Por isso que a força eletromotriz induzida na usina hidrelétrica é muito alta. Então essa é a chamada lei de Faraday.
tá? Nós vamos agora apagar isso aqui e vamos fazer um exercício envolvendo essa parte. Turma, então temos aqui um exercício de aplicação, que é o seguinte. Temos uma espira de raio 10 centímetros. Essa espira estará realizando um movimento circular, tá? O período da espira, que é o tempo para ela dar uma volta completa, é de 2 segundos. Então olha aqui, olhando a espira por cima, tá? A espira começa aqui, vamos pegar esse ponto da espira para você ver que ela deu uma volta completa, ó. Então daqui para cá é 1/4 de volta, 1/4 de volta, né? 1/4 de volta e 1/4 de volta. Pronto, voltou para cá, completou um ciclo de um período, tá? Então, cada 1/4 de volta, eu sei que é 1/4 do período, que dá meio segundo. Então, aqui ele gasta meio segundo, aqui ele gasta meio segundo, a espira gasta meio segundo e aqui meio segundo, totalizando um período de 2 segundos, ok? Então, quando essa espira estiver girando, ela vai estar criando, em relação ao campo magnético que está aqui, ó, repare, o campo magnético ele é paralelo a essa primeira situação aqui, ó. Então eu vou chamar aqui de B. Ok? Então ele é paralelo à espira no sentido inicial. O que acontece? O fluxo magnético aqui é mínimo, ou seja, é zero. Porque as linhas de força não atravessam a espira. E aqui, nesse momento, nós temos um fluxo máximo. Aqui é zero, aqui é máximo, aqui é zero. Então a variação do fluxo, se eu pegar aqui nesse meio segundo, é uma variação do fluxo que vai gerar a força eletromotriz. Esse E aqui é a força eletromotriz induzida. Tá? E é isso que nós vamos calcular. Certo? E aí eu tenho o quê? Eu tenho primeiro que calcular o fluxo magnético máximo. Nós sabemos que o fluxo mínimo é zero. Por quê? Porque se o ângulo formado ou entre a espira e o B for zero, ou entre a linha normal, lembra aquele referencial, o vetor normal, se for perpendicular ao B, então, ó, cuidado com isso, ó, vamos lembrar. A espira está aqui, tá? A espira está aqui. O vetor normal está aqui, ó, perpendicular à área da espira. O B está para cá. Se o ângulo entre esse vetor normal e o B for 90 graus, né, o cosseno de 90 é zero. Então significa que não tem fluxo magnético através da espira. Quando essa espira estiver assim, porque aí tanto faz ela estando assim, assado, ou assado, né, que eu digo assim ou assim, tá? O que acontece aqui? Vamos pôr assim para você não ficar confuso. Então, ó, mais uma vez, ó, essa situação aqui, tá vendo? A espira aqui, o vetor normal, a área, e o B aqui, ó. O ângulo não é zero? Cosseno de zero é 1. Cosseno de zero é 1 é o cosseno máximo. Mas entendendo na prática, você tem aqui a espira, ó. A espira está aqui, e todas as linhas de força estão atravessando a espira, entende? Ou você pode dizer que entre a espira e o B formando 90 graus, o fluxo é máximo. Ou, se você colocar que entre a linha normal da área, perpendicular à área, e o vetor B forem zero, o fluxo é máximo. Eu acho que é melhor para você entender. Aqui a minha mão é a espira. Então olha só, a minha mão é a espira. Se o B está aqui, ele está atravessando tudo. Se o B está assim, se a espira estiver assim, ó, nada atravessa a espira. Se estiver assim, ela atravessa, as linhas de força atravessam nessa situação de fluxo máximo. O fluxo máximo, então, a fórmula é B
vezes A vezes cosseno de θ. Nós sabemos que se o fluxo é máximo, o cosseno é máximo. E o cosseno de θ é 1. Então eu tenho simplesmente que o fluxo máximo é igual ao campo magnético, que é de 20 Tesla, vezes a área. A área é a área de um círculo de raio 10. Cuidado que no sistema internacional, o raio é 0,1 metro. E que a área do círculo é πr ao quadrado. Então eu ponho a área como π vezes o raio ao quadrado. O raio ao quadrado é 0,1 ao quadrado. Tá? Então, nós temos 20 vezes π. Vamos colocar o π aproximadamente igual a 3. Então vai ficar 3 vezes 0,1 ao quadrado, que é 0,01. Tá? Olha lá. Aqui nós temos 60 vezes 0,01. Ó, 60 vezes 0,01, nós vamos ter 0,60, tá? E o fluxo máximo é igual, nessa situação, a 0,6 Weber, WB. Lembre-se que o fluxo é dado em Weber, tá? Então eu já achei o fluxo máximo. Por que o fluxo mínimo é 0? Porque considerando esse tempo de meio segundo, quando a espira estiver paralelo ao B, as linhas de força não atravessam a espira. Quando a espira estiver perpendicular ao B, as linhas de força atravessam a espira no máximo situação. Mais uma vez lembrando, se eu coloco o vetor, porque às vezes pode cair, o examinador fala da área como... Aí você tem o vetor normal é perpendicular ao B. Ou a espira é paralela ao B. Ó, o vetor normal é paralelo ao B. Ou a espira é perpendicular a B. É isso que você tem que gravar. Muito bem, agora o que eu vou fazer? A força eletromotriz induzida no caso aí, ou melhor, o ΔΦ deu positivo, né? Você vai usar a equação do Faraday. E eu vou ter que apagar aqui um pedacinho para fazer a continuação do negócio. Então, turma, então quando está acontecendo isso, eu vou escrever menos, né? Menos o ΔΦ, ΔT. Certo? Então eu considero aqui 1/4 de volta. O ΔΦ, que é daqui para cá, que deu do mínimo para o máximo, deu 0,6 Weber, num tempo de meio segundo. Meio segundo. Tá? Então isso daqui é Weber por segundo, que é o volt, né? Então a força eletromotriz você vai escrever que é menos 1,2 volts. Então, no sentido da corrente, nesse intervalo aqui, você tem um sentido da corrente. Na hora que você vier daqui para cá, vai mudar o sentido da corrente, certo? Na hora que você vier daqui para cá, muda o sentido da corrente de novo. Por quê? Porque aqui o campo está aumentando. Daqui para cá, o campo está diminuindo. Daqui para cá, o campo volta a aumentar. Daqui para cá, o campo começa a diminuir. Então você entende o negócio. Que o negócio vai ficar menos 1,5 volt, mais 1,5 volt. Menos 1,5 volt, mais 1,5 volt. Entendeu? 1,5 não, 1,2, né? Então, 1,2 volts menos 1,2 volts. Tá vendo? Menos 1,2 mais 1,2. Menos corrente alternada. Isso daí é a corrente alternada. Então você tem esse menos nesse primeiro intervalo aqui. Na hora que você diminui o fluxo, porque aqui daqui para cá nós temos um aumento, só repetindo o que eu falei, para você gravar melhor. Então no aumento do fluxo você tem um sentido, na redução do fluxo você tem outro sentido de corrente, como é a lei de Lenz que nós acabamos de ver. Entendeu? Então entenda esse menos 1,2 volts.
que é nesse intervalo aqui. Ele vai pedir, obviamente, o módulo, né? O módulo da força eletromotriz, que daria mais 1,2 volts. Turma, nós vamos então, continuando essa parte de indução eletromagnética, vamos falar do transformador. Então você tem uma entrada de energia elétrica aqui e tem uma saída para sua casa. Lá a tensão elétrica da usina é muito alta, em torno de 100 mil volts. O que acontece? Você tem aqui uma DDP de entrada, você tem um material ferromagnético aqui, o ferro laminado, tá? Chamado de núcleo. Nós temos aqui simplesmente um fio enrolado, então eu tenho N espiras, N fios aqui. E aqui N2 fios, tá? Se eu quiser diminuir a tensão elétrica, então vem lá da usina, uma cacetada para entrar na sua casa tem que ser menor, não é? Então, quando eu tenho uma tensão de redução, né, que aí nós temos lá a tensão de 220, e aí que a gente divide em 110, ou 100, que aí você somando, né, 127, 127 na sua casa entram duas fases e um neutro, né? Então essa diferença de potencial sofreu uma redução. Então você tem que saber o seguinte, que a tensão que entrou, que veio lá da usina hidrelétrica, que é o 1, e para que as perdas não sejam muito grandes, a tensão elétrica tem que ser muito grande, então a tensão elétrica que vai entrar aqui ela é muito grande, né? Mais uma vez na ordem de 100 mil volts, né? Ela é proporcional ao número de enrolamentos que eu fiz aqui, tá? Então eu vou dizer isso daqui. A DDP U2, que é na saída, que vai entrar, aí já é perto da sua casa, então quando eu ligo aqui, tem que ser perto da sua casa, porque agora quando você abaixa a tensão, você diminuiu a tensão, você aumenta a perda. Então por isso que os transformadores ficam perto das casas, né? E aí é proporcional ao N2, que é o número de enrolamento da situação 2, que é o N fios assim, ou N espiras, você pode pensar. Essa variação do fluxo, ela é transmitida por esse material ferromagnético e as perdas são muito pequenas também. Então você tem uma transmissão da variação do fluxo magnético, é transmitido. Então essa variação do fluxo que está ocorrendo aqui, ela vai ser transmitida para cá, né? E aí gerando uma DDP, tá? Então, turma, nós podemos montar... Já começou? Então nós podemos montar aqui, né, que a DDP U1 sobre U2 é igual, ó, passa o N1 para cá multiplicando, N1 sobre N2, tá? Beleza. Saiba também que a corrente I1 e a corrente I2, elas são inversamente proporcionais a essa relação. Então você tem o I2 sobre o I1, tá? É essa relação que você vai gravar para transformadores, ok? É isso.